Boa noite a todos, é um prazer estarmos juntos novamente, embora separados pela distância, mas unidos pelo coração e pela nossa mente. Eu gostaria de, nesse instante, convidar a todos para que possamos fazer a prece de abertura dos nossos trabalhos, pedindo a Deus e a Jesus que nos amparem, que nos protejam e que permitam que nesta noite nós possamos receber aquilo que merecemos, aquilo que viemos buscar em nossa casa, e que a partir desse instante a luz do Pai possa iluminar as nossas mentes e os nossos corações, e que nós possamos cada vez mais entender melhor os seus ensinamentos para colocá-los em prática. Que assim seja. Bom, o tema da noite que nos foi pedido para conversar um pouquinho é motivos de resignação. Esse tema se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala a respeito de bem-aventurados os aflitos, nos seus itens 12 e 13. E como o tema era motivos de resignação, primeiro nós fomos buscar o sentido da palavra resignação. E encontramos no Oxford Languages a seguinte definição para a palavra resignação: submissão à vontade de alguém ou ao destino. Então, a palavra resignação nos dá a ideia de submissão. Mas será que é essa realmente a ideia que o Espiritismo quer passar de resignação? Nós precisamos tomar um cuidado danado com essa leitura, né? Principalmente quando a gente não lê o capítulo todo do livro, para que a gente não tire a palavra do contexto em que ela foi inserida exatamente nesse ponto, né? Porque nós podemos dar interpretações equivocadas a respeito de resignação. Afinal de contas, é muito comum nós ouvirmos dentro da casa espírita, dentro dos centros espíritas, né, da necessidade da resignação, que nós devemos sofrer resignados, que nós devemos aceitar, né, tudo aquilo que vem do alto, tudo aquilo que nos é colocado, porque existem programações. Então a pergunta é: será que realmente é isso, né, que a palavra resignação, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do contexto da doutrina espírita, quer dizer? Então nós precisamos tomar um certo cuidado, tentar conversar um pouquinho a respeito. Nós ligamos resignação normalmente à aceitação da dor e do sofrimento que nos atinge, principalmente quando a gente sofre ou é uma dor muito intensa, um sofrimento muito intenso, de muito tempo, que nos debilita muito, né? A gente fala muito na resignação nesse caso. Dores físicas, problemas de saúde, as dores morais, quando alguém próximo da gente faz alguma coisa que nos atinge, os problemas espirituais, as dores, os sofrimentos espirituais, todos eles, tudo isso é parte integrante das nossas vidas. Todos nós sofremos, independente da nossa situação social. Às vezes a gente fala assim dos ricos, né? Que a gente gostaria de ter uma vida de rico, porque parece que o rico não tem problemas. Gente, os parentes do rico morrem do mesmo jeito que os parentes do pobre. Os ricos têm problemas de saúde, como os pobres têm. Os ricos têm tudo o que acontece com o pobre acontece com o rico. Embora o rico tenha uma situação melhor, mas também sofre. Então, o sofrimento é indistinto. A classe média sofre, o pobre sofre, o rico sofre, todos sofrem. O sofrimento é parte integrante das nossas vidas. É uma constante. E com isso, a resignação significa que a gente deve abaixar a cabeça e aceitar, né? Dentro do capítulo, buscar, né, o que Jesus queria dizer com bem-aventurados os aflitos, ou bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O que isso queria dizer? Né? Que nós vamos, aqueles que mais sofrem vão atingir o céu? Quem sofre mais ganha um terreno melhor em nosso lar? O que é bem-aventurados os que choram? A ideia é que a gente possa conversar um pouquinho a respeito disso essa noite. E para que a gente possa falar a respeito de resignação, antes a gente vai falar um pouquinho de dor. E o tema é dor, o que a gente vê é o seguinte: a gente costuma tratar a dor
dando nome aos bois, né? Quem causa a nossa dor? Então, eu elenquei aqui, que me parece ser um bom resumo, 5 causas principais das dores. A primeira delas é Deus. É muito comum a gente dizer que quando a gente está sofrendo, foi Deus que quis. Quando a gente tem um problema de saúde, foi Deus, né? Deus assim desejou. Quando acontece uma tragédia na nossa família, Deus determinou, são os caminhos de Deus, é o que Deus planejou para mim, é o que Deus quis. Deus. Então, Deus é uma das causas das nossas dores. E a gente vai dar uma conversar um pouquinho se realmente Deus é uma causa de dor, né? Outra causa de dor, e aí eu vou dividir em 2 partes, está na lei de causa e efeito. A gente ouve muito isso dentro dos centros espíritas, né? Quando a gente sofre, é porque alguma coisa em outra vida você fez para estar sofrendo desse jeito. Alguma coisa aconteceu. Isso é lei de causa e efeito, é karma, né? Karma. É muito comum a palavra karma. E a gente emprega a palavra karma de maneira indistinta, né? Dizendo assim, olha, o sofrimento você fez, você tem que pagar, então agora você está sofrendo, pagando aquilo que você fez no ano passado. Será que isso é verdade? Será que realmente é assim que acontece? E eu dividi a lei de causa e efeito em 2 partes, porque existe o karma, que a gente fala muito do karma da vida passada, mas existe aquele da vida presente, né? As nossas ações de ontem repercutem no hoje. Então, eu dividi lei de causa e efeito em duas frentes, para que a gente possa entender um pouquinho melhor, né? O que é uma coisa, o que é outra, se realmente o nosso sofrimento vem do passado, não vem, né? Como é que funciona isso? Uma outra causa, ou um outro, né, culpado pelas nossas dores, é o nosso planeta. E a gente ouve muito isso, né? Hoje em dia se fala muito nesse momento de transição planetária. Então, nós vamos sair de um mundo de provas e expiações e vamos para um mundo de regeneração. E o mundo de provas e expiações é um mundo de dor, de sofrimento. Nossa, dá vontade de sair correndo da Terra. Será que é assim mesmo? Será que é desse jeito? Nós precisamos entender um pouco melhor isso, né? O que acontece? Será que o mundo em que nós vivemos é realmente responsável pelas nossas dores? A gente vai discutir um pouquinho a esse respeito. E o último ponto que eu coloquei, né, o último culpado pelas nossas dores, são os outros. Os outros normalmente são os culpados pelas nossas dores. Nós, em princípio, pode ver que eu não coloquei nós aqui em nenhum ponto. Nós somos vítimas, né? Nós nos analisamos a mais das vezes, né? A menos que seja alguém em ponto fora da curva, mas normalmente o problema das nossas dores está fora de nós e não em nós mesmos. Então, vamos conversar um pouquinho também sobre os outros. Os outros também são culpados pelas nossas dores. E para a gente começar a discutir, a gente começa a discutir por Deus. Deus como o grande distribuidor de dores e sofrimentos, expressando a sua vontade, né? Deus distribuiu a desgraça sobre a terra, os problemas e, em particular, em mim, né? Os meus problemas foram causados por Deus. Deus é o grande causador do meu sofrimento. Deus é aquele cara que distribuiu tudo que era sofrimento possível na terra. Então, vamos pensar um pouco, né? Vamos dentro da concepção espírita de Deus. Será que realmente isso é verdade? Então, pensemos primeiramente no Deus da pergunta 1 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos: que é Deus? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Muito bem. Inteligência suprema e causa primária de todo o universo. Será cabível pensar que alguém que é quem rege o universo, nós não estamos falando de sistema solar, estamos falando do universo, do conhecido e principalmente do desconhecido. Será que é esse ser, né, que rege o universo, ele tem prazer em distribuir a dor?
Seria Deus tão maquiavélico, né? Um cara tão sacana, que se divertiria vendo o nosso sofrimento? E a gente vai olhando o livro dos Espíritos, lendo, né, pergunta atrás de pergunta. E na pergunta 13, quando Kardec fala a respeito dos atributos de Deus, a resposta dos Espíritos é fantástica. Os Espíritos dizem assim, que Deus é soberanamente bom e justo. Dentro dessa resposta dos Espíritos, como é que nós podemos pensar num Deus soberanamente bom e justo, distribuindo dor e sofrimento pelo mundo, né? Transformando os seus filhos em sofredores? Será que isso é uma verdade? E nós passamos a entender que as coisas não funcionam bem assim, né? A nossa ainda pequenez espiritual, a nossa falta de compreensão da divindade, né, nos faz pensar ainda naquele Deus da Bíblia do Antigo Testamento, raivoso, furioso e que distribuía, né, castigos e sofrimento para o povo judeu. Não dá mais para a gente pensar assim. Nós temos que ver que Deus é amor e que governa o universo. O universo é o universo inteiro, né? Com leis eternas e válidas, e que são válidas não é só para a Terra, para tudo, né? Se as leis são válidas para tudo, nós estamos sujeitos às mesmas leis que qualquer outra galáxia está. E a dor, ela não é uma das leis do universo. Pelo contrário, lei universal é o amor. Então, como é que a gente vai entender Deus nesta questão do sofrimento? Que propósitos Deus tem, né? Que prazer ele tiraria da distribuição indistinta do sofrimento no mundo? E nós vamos fazer um gancho aqui para pegar uma ideia muito interessante, que é a ideia daquele pai que tem um filho que, recém-nascido, foi crescendo, está na hora de ir para a escola. Até esse momento, o filho brincou, assistiu televisão, jogou joguinhos, né? Passou o tempo todo dele se divertindo. Aí, a partir de hoje, o pai fala para ele assim, olha, agora você vai para a escola. E o que acontece? Um tempo da vida dessa criança vai ser destinada a ele passar pelo processo de educação não educação moral, mas a educação de cultura, né? E ele vai estar privado do quê? Dos jogos, da televisão, do brincar. E ele vai ter responsabilidades. Ele vai começar a aprender a ler, aprender a escrever, ele vai ter que conviver com os colegas. E no primeiro momento, aquilo parece um sofrimento para ele. Porque ele deixou os prazeres imediatos para que, através da responsabilidade que ele começa a ganhar, num futuro de médio e longo prazo, ele possa alçar voos muito maiores. Se ele não começar o processo de alfabetização, de convivência com colegas, como que essa criança no futuro vai se comportar? Como ele vai poder estudar, fazer uma faculdade, conseguir um emprego, né? Poder se transcender, poder sair daquela condição de criança e alçar voos maiores. Então, para aquele pai, mesmo que a criança, nos primeiros dias, vá para a escola chorando, né? E eu sei disso porque era comigo, acontecia essas coisas quando eu era criança, tá? Mesmo que a gente vá para a escola chorando, né? Berrando, se agarrando em tudo para não sair de casa, o pai faz questão que ele vá para a escola. Porque o pai entende que aquele sofrimento que para aquela criança naquele instante parece assim que o mundo está caindo, é um nada, é um pequeno momento de desprazer. Embora para aquela criança seja uma dor muito intensa, naquele instante, o processo de educação e de crescimento daquele ser humano, que vai levá-lo mais tarde a locais, né,
a alçar voos muito maiores, precisa ser completado, precisa ser incentivado, e faz parte esse tipo de situação. Então, para Deus, né, numa analogia muito da Michuruca, mas que nos dá uma ideia, o sofrimento que nós temos na Terra, que nós colocamos muitas vezes como Deus sendo o responsável, nada mais é do que essa fase em que nós deixamos os prazeres imediatos e passamos as nossas responsabilidades. É o momento em que nós estamos deixando a nossa infância espiritual para que possamos, através dessas situações diversas e que para nós parecem grandes sofrimentos, para que amanhã ou depois nós tenhamos condições de assumir compromissos junto à espiritualidade muito maiores. Se eu não consigo tomar, se eu não consigo, frente a uma situação pequena, né, a um aperto pequeno, as pequenas coisas da nossa vida, ter calma, ter tranquilidade, conseguir resolver as coisas de uma maneira serena, o que dizer das grandes coisas? Como que eu posso amanhã ou depois ser um co-criador do universo, e esse é o destino de todos nós, se a gente não consegue muitas vezes tomar conta de uma casa, tomar conta de nós mesmos? Quantas vezes nós não temos capacidade de tomar conta de nós mesmos? Então, aquilo que parece que Deus é o grande, né, distribuidor de desgraças, nada mais é do que a ação do Pai nos colocando em caminhos que vão testar a nossa capacidade de resolver situações, para que Ele possa dizer, não, esse tem condições, né, de assumir outras responsabilidades, ou ele precisa repetir experiências para ganhar essa condição de passar por uma situação melhor. Caso contrário, ele tem que voltar e fazer de novo, como a criança na escola. Quem não aprende a escrever tem que repetir as lições até que possa aprender. Então, lembremos do pai, né? Para o pai, aquele pai que manda a criança para a escola, aquelas dores que a pessoa sente naquele instante são um nada perto daquilo que ele vislumbra para o futuro do filho. A mesma coisa acontece com Deus, né? Deus sabe, para que nós possamos chegar à condição de anjos, e esse é o nosso destino, nós precisamos passar por situações que testem as nossas capacidades, que testem o quanto nós já aprendemos, o quanto nós respeitamos as suas leis, o quanto nós somos bons cidadãos, o quanto nós somos boas pessoas, o quanto nós temos condições de viver em sociedade. Caso contrário, a gente precisa repetir as lições. E quanto mais a gente vai contra as leis de Deus, pior fica, né? Pior nós vamos ficando. Então, lembrando, Deus como motivo, né, de dores, na realidade, Deus é aquela pessoa que, ou melhor, aquela pessoa, aquele ser que nos dá condições de evoluir a cada instante, mas que vai nos testando para que nós possamos saber se já estamos prontos para ultrapassar etapas ou se ainda precisamos de uma mãozinha, né, ficar um pouquinho mais de tempo e poder, então, com mais capacidade, treinar um pouco mais, a gente ter condição de passar para frente. Lei de causa e efeito, as nossas escolhas. Muito bem. Está emendado com Deus, né? Por quê? A grande pergunta, quando a gente fala das nossas escolhas, é: quais são os nossos valores? Nós temos liberdade de escolha. O que a gente quer para a nossa vida? Muitas vezes a gente ouve, né, colocações do tipo assim: puxa vida, olha, eu trabalhei a vida inteira, trabalhei muito, 12, 14, 16 horas por dia, né? Não ia para casa e a minha família se dissolveu, eu não sei onde estão meus filhos e aquilo, no fim da vida, causa um sofrimento muito grande. Vem a pergunta:
quais são os nossos valores. Para que é que a gente está aqui? Trabalho é importante, dinheiro é bom, mas o que a gente quer? O motivo das nossas dores, muitas vezes, nessas vidas, não está no passado, não está em Deus, está em nós mesmos. O que foi que nós escolhemos como o objetivo das nossas vidas? Enriquecer? Se foi esse, então nós temos que abraçar a causa, né? Ah, eu quero ficar milionário. Vou trabalhar até me arrebentar. E vai se arrebentar. Aí, quando começa a sofrer uma série de doenças, quando, né, a idade vai chegando, não adianta reclamar de Deus, porque em outra vida eu fui assim, eu fui assado. Não adianta. Você estragou com a sua vida nessa vida, né? Um exemplo muito prático e muito fácil da gente entender essas coisas é cartão de crédito. Você ganha um cartão de crédito, você vai ao banco e consegue um cartão de crédito. Tem um limite, né? E você vai lá e pede para aumentar esse limite muito mais do que você tem condição de arcar. E sai gastando, né? Você vai gastando o seu cartão de crédito. Até que um dia chega a conta. Chegou a conta, e aí? O que você vai fazer? Não dá para pagar. Aí danou-se, né? Aí, como é que nós vamos fazer? Aí vai nome para o SPC, aí tem todo o rebuliço em função disso. Então, as nossas vidas são como cartões de crédito. Se eu gastar tudo, né, em opções erradas, o que vai acontecer? Eu não vou ter como pagar. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, né, com essa questão de causa e efeito. Muitas vezes a gente coloca em vidas anteriores, né, as causas dos efeitos atuais, mas não está nas vidas anteriores. Está nessa vida, nas coisas que a gente fez. Como é a nossa forma de pensar todos os dias? Com quem eu sintonizo o tempo todo em que eu estou pensando? Que tipo de vida mentalmente eu tenho? É uma vida equilibrada? É uma vida mais tranquila? Eu estou realmente pensando na minha família, no bem-estar da minha família, no meu bem-estar, no bem-estar do meu próximo? Ou eu estou o tempo todo em choque com alguém, brigando com alguém, tendo entreveros com alguém, mesmo que eu não espelhe isso fisicamente falando, né? Eu não vá a vias de fato, mas eu vou me consumindo. E daí não adianta falar assim, mas eu a vida inteira fui tão bom, eu fiz. Não foi, porque a sua cabeça fervilhou o tempo todo, o seu pensamento trabalhou contra você. Então nós precisamos escolher uma maneira de vida. Quais são os nossos reais valores? O que faz sentido para mim? O que eu busco da minha vida? O que vale a pena? Né? Sem responder essas perguntas, é muito difícil a gente escolher como vai viver, porque senão a gente vai vivendo do jeito que a vida for tocando. E aí, a gente lá na frente, o que vai acontecer conosco? A gente acaba entrando bem, né? A gente acaba tendo uma série de problemas, seja na nossa vida íntima, seja na nossa vida familiar, seja na nossa vida de trabalho, né? Como pessoas comuns. A gente tem que lembrar que os caminhos da evolução, em princípio, são três. A gente tem três maneiras de evoluir: pelo amor ao próximo, pelo conhecimento e pela dor. A pergunta é, por que quase sempre a gente escolhe pela dor? Porque a gente gosta de trocar o prazer futuro, né, pelo prazer imediato. Eu prefiro aquilo que me dá prazer imediato, como se não houvesse outro momento da vida que não hoje, e vou deixando de lado o conhecimento, o amor ao próximo, né? A gente vai só optando por aquilo que é fácil, pelo que nos dá prazer imediato, né? Seja dinheiro, festas, a vida de maneira geral desregrada. Tudo isso é muito legal, mas cobra seu preço. E isso não são coisas de outras vidas, é de hoje, do momento atual. Então, se isso é do momento atual, não adianta querer jogar para Deus, jogar para a lei de causa e efeito, né? Dizer assim, porque no passado eu devo ter sido o leão que matava os cristãos na arena. Não foi, gente. No passado eu não sei quem você foi, mas hoje,
certamente você foi uma pessoa que perdeu o tempo, né? Escolhendo os prazeres imediatos, deixando de lado aquilo que realmente valia a pena. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Quando a gente fala das escolhas atuais. A lei de causa e efeito não vale só de vida passada para essa, vale para hoje. Aquilo que eu faço hoje, né? Eu, Francisco, faço hoje, tem reflexo no Francisco daqui 10 anos, 20 anos. O que o Francisco fez há 30 anos atrás, hoje tem reflexo. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Então, a lei de causa e efeito é um dos pontos, né, que gera a dor, sim, principalmente quando eu não fiz as escolhas corretas na minha atual encarnação. Não estou falando nem de encarnações passadas, estamos falando da atual encarnação. A encarnação passada, eu só consigo colocar como efeito de alguma coisa da encarnação passada, quando, por mais que eu busque nessa vida razões para um determinado sofrimento, para uma determinada dor, eu não encontro. E olha, tem que procurar com lupa. Não adianta falar assim, não acho que não. Não, é de outra vida. Não é assim, né? Não são tantas coisas assim que são sofrimentos vindos de vida passada. A grande maioria dos nossos sofrimentos estão ligadas à encarnação presente, à nossa ação ou à nossa falta de ação na encarnação presente. Nós temos que entender, quando a gente fala de lei de ação e reação, que ação e reação são dependentes da consciência. A responsabilidade, ou seja, quando eu trago algo de outra encarnação, tá? Isso está sempre na razão direta do grau de desenvolvimento da nossa consciência. Vamos traduzir isso? É o que está aqui embaixo. Quem faz, sabendo o que faz, é responsável pelo que fez. Sempre que eu faço alguma coisa e sei que está errado, eu sou responsável por aquilo. Se eu não souber, a minha responsabilidade ou ela inexiste ou ela é atenuada. Mas, normalmente, quando a gente faz algo muito grave, a nossa consciência, que é o lugar onde está escrita a lei de Deus, aponta que a gente está fazendo errado. E tanto a gente sabe que está fazendo errado, que normalmente são aquelas coisas que a gente não conta para nossa mãe, né? Quando a gente sabe que alguma coisa é errada, a gente não conta para nossa mãe, né? A mãe ainda tem um símbolo daquela pessoa que guarda a nossa moralidade. Então, quando eu faço alguma coisa e não conto para minha mãe, pode saber que aí tem. E aí tem, e no futuro, o futuro, podendo ser esta encarnação ou a encarnação seguinte, haverá uma cobrança a respeito disso. Deus vai me cobrar? Não. A sua consciência. Porque a sua lembrança daquilo que você fez errado está escrito no mesmo lugar em que as leis de Deus estão escritas, que é na consciência. E detalhe, não precisa tradução, tá? Né? Elas foram escritas em caracteres que não precisam ser traduzidos. Todo mundo sabe, quando a gente vai se desenvolvendo, o que é certo e o que é errado. Daí a necessidade da gente cada vez desenvolver mais a parte intelectual para que a gente possa ter mais clareza sobre o que é certo e o que é errado. Então, a lei de causa e efeito também é um motivo de dores, porém, são daquelas situações que nós criamos, em que nós criamos problemas, sabendo que fazíamos coisas erradas, que atingiu uma pessoa, várias pessoas, seja lá quantas pessoas forem, e que trazemos através das nossas consciências culpadas, trazemos para a vida atual. Então, lei de causa e efeito também é um problema seríssimo, né? Mas não é do jeito que as pessoas falam, que tudo é coisa do passado. Calma lá, vamos devagar com a dor. Antes de jogar qualquer coisa para o passado, busquemos nessa vida as causas dos nossos sofrimentos. É mais fácil encontrar problemas nessa vida, causadores do sofrimento atual, do que em vidas passadas.
o nosso planeta. E a gente fala muito, né, do nosso planeta, do planeta de provas e expiações, e que vai passar para o mundo de regeneração, e parece que o mundo vai ser uma maravilha, né? O reino de Deus vai se instalar no mundo, né? As coisas, né? Tudo vai ficar dourado, o clima... Gente, nós temos que entender o seguinte: nós vivemos um sistema solar relativamente novo. O nosso planeta tem 4,3 bilhões de anos. Isso é um nada frente ao universo, nada. Então, é um planeta que ainda está se estruturando fisicamente. Com isso, o que acontece? Nós temos os movimentos das placas tectônicas, que causam terremotos, tsunamis, e eles causam tragédias, né? Veja, treme a Terra, um terremoto de magnitude acima de 6,5, 7, pronto, é o suficiente para você ter uma tragédia de matar centenas de pessoas. Nós estamos vivendo uma pandemia por causa de um vírus que a gente não enxerga, um vírusinho, né, que matou. Quantas pessoas já morreram? E todo dia morre muita gente. Só no Brasil são 140 mil pessoas mortas em função disso, né? Fora outras pandemias que nós já tivemos, furacões. Nesse momento, né, em que nós estamos falando, quanto do Brasil está pegando fogo? As secas. Aí depois passa a época das secas, vem as enchentes. Quantas situações, né, causadas pelo clima. Além do clima, né, além dos problemas geológicos da Terra, além do clima, de tudo isso, o que mais nós temos? A nossa falta de educação frente à natureza. O lixo que nós jogamos fora, o desrespeito aos animais, né? Comércio ilegal de animais. Nós consumimos em excesso, né? É público e notório que nós poderíamos hoje consumir muito menos, né? E viver tão bem quanto vivemos hoje. Quantos problemas nós causamos ao mundo, né? Tem uma propaganda, né, que diz que daqui a uns anos a quantidade de plástico jogada no mar vai ser muito maior do que a quantidade de peixes. E aí a gente não quer sofrer, né? Nós entupimos a atmosfera de CO2 vindos, né, da queima de óleo combustível. Aumentamos a temperatura do planeta, tudo pega fogo e a gente acha que né, não fomos nós. Não, nós contribuímos com tudo isso. Além do aspecto físico, existe o aspecto moral. Nós, como espíritos, ainda somos espíritos dignos de um mundo de provas e expiações, em que há o predomínio do mal, né? Nós, que eu digo assim, a grande maioria das pessoas, gostamos e sentimos prazer no mal. Então, como é que nós queremos, né, que não existam dores, se este cenário é o cenário do mundo em que nós habitamos? E não adianta achar que o mundo vai mudar sozinho, que quando chegar lá, né, a data prometida, né, como é que é a hora da transformação do mundo, né, no mundo de regeneração, não adianta achar que é um clique que vai mudar. Ou nós mudamos o mundo em que vivemos, ou nós seremos mudados do mundo em que vivemos. Nós seremos convidados a nos retirar, porque vão ficar atrapalhando. Então, nós precisamos entender que o sofrimento causado pelo planeta, né, aquilo que o planeta causa em nós, para muitas coisas a gente já conseguiu resolver, né? Muita coisa a gente já consegue dar jeito. Vejam, hoje a gente consegue plantar no deserto, né? Nós conseguimos drenar grandes áreas alagadas. Quantas coisas, né, através do trabalho, do pensamento, nós conseguimos melhorar no mundo. Outras ainda não, mas certamente vamos achar soluções. Agora, para nossa falta de educação, nossa falta de respeito, isso não tem jeito. Tá dentro de cada um. Não tem jeito da gente ir lá e construir um equipamento de engenharia
que resolva a nossa falta de educação, o gosto que nós temos, né, pelo mal, e assim vai. Então, são motivos também de dores, o planeta? Sim, são motivos de dores, mas normalmente essas dores causadas pelo planeta, né, essas situações, fazem com que nós busquemos maneiras de melhorar as nossas situações. Põe o nosso pensamento à prova para que nós possamos sair dessa situação, buscar soluções que nos permitam melhorar as condições do planeta e as condições de vida das comunidades. Nós temos ainda os outros, né, que a gente normalmente fala que os outros são o inferno, né? O Sartre falava isso, o inferno são os outros. É muito comum a gente culpar quem está ao nosso lado pelas nossas dores e sofrimentos. Mas antes da gente fazer isso, né, de pôr a culpa nos outros, como somos nós? Coloque-se no lugar do outro e veja se o problema é o outro ou se você é parte do problema. Eu não estou dizendo que você é o problema, mas que se você não é parte do problema. Normalmente nós somos parte e a parte maior do problema. É muito comum, tá? Acontece que é mais fácil enxergar o problema como sendo os outros do que eu mesmo. Nós normalmente desejamos ter a família da margarina, mas nós esquecemos que nós não somos os atores da propaganda da família da margarina, né? É muito fácil achar que o meu pai é ruim, que a minha mãe tem problemas, que os meus irmãos não deviam ter nascido e assim por diante. Mas e você? Como que é você em casa? Você é a pessoa que tenta colocar panos quentes, ajudar a família, entender a todos? Ou você é aquele que põe pimenta na água para ver a coisa arder? Você gosta de pôr lenha na fogueira para ver o circo pegar fogo? Quem é você? Né? Eu respeito o próximo como quero ser respeitado? Eu sou preconceituoso? Como é a minha ação perante o próximo? Eu realmente me importo com os outros? Ou eu me importo comigo e os outros que se danem? A nossa maneira de agir implica na maneira dos outros agirem conosco. É um reflexo, né? Toma lá, dá cá, são reflexos que vão acontecendo, né? Então nós precisamos ter tudo isso em mente quando pensamos nas dores, né? Porque depois que você está sozinho, achar que você é a pessoa vítima, né, da sociedade, não funciona assim. E a solidão é uma dor muito forte. Mas pense quando você estiver em solidão, se o problema são os outros ou se o problema é você, né? E se a solidão o aflige, que tal procurar alguém que também está na solidão? Quantidade de pessoas que estão pelas ruas perambulando sem ter alguém que os ampare é muito grande. Quanta gente está nos asilos, quanta gente está nos orfanatos, quanta gente está largado por aí, precisando de um ombro amigo. Quanta gente precisando de um ouvido amigo. Mas se eu só quero falar, dificilmente eu vou conseguir ouvir, né? Então, resignação, motivos de resignação, motivos de dores, para que a gente possa que a resignação não pode ser vista como simples aceitação, né? Nós temos que entender primeiro a dor como mecanismo de aprendizado e evolução. E a resignação vai ser uma atitude dinâmica, em que eu primeiro vou tentar entender as causas do sofrimento e da dor. Lembrando que sofrimento e dor são sempre temporários, né? Sofrimento e dor não são eternos. E no momento de dor, no momento de sofrimento, tentar ocupar a nossa cabeça, a nossa capacidade pensante com coisas mais construtivas. Se eu ficar lamentando, se eu ficar de mimimi, eu não melhoro nada. Eu só aumento a dor, porque eu só fico cultivando aquilo e atraindo o que não precisa. Dor é parte integrante do mundo em que nós vivemos. Agora, nós podemos chorar, sentar, chorar e ficar nos lamentando, ou podemos tentar atenuar, extirpar, esquecer dela
nos dedicando ao próximo, fazendo alguma coisa de tal maneira a nos credenciarmos a novas responsabilidades junto aos espíritos superiores, junto a Deus, seja lá quem for, né? Não dá mais para que resignação seja aquela atitude de abaixar a cabeça e achar que as dores estão aí para serem vividas, para serem sofridas. Nós precisamos entender que a dor está aqui para nos alertar da situação em que nós vivemos, que nós somos causadores de boa parte da nossa dor, mas que existe saída, que a gente precisa buscar saída, que a gente precisa buscar soluções. Essa é a razão da dor na nossa vida. É aprendizado, é mecanismo de evolução, não de ganhar o céu, mas de nós entendermos que temos capacidade de sair disso e buscar outros desafios maiores, porque a nossa capacidade de resignação nos dá exatamente o caminho a ser seguido, através de uma aceitação dinâmica quando não há o que fazer, mas de não de ficar choramingando, mas sim de não tem outra solução? Beleza. Mesmo com isso que está acontecendo, o que eu vou fazer em função do próximo? O que eu vou fazer para me melhorar? O que eu vou fazer para que isso não seja o centro da minha vida? E que nós possamos, então, realmente entender que a dor faz parte da vida, mas não precisa necessariamente ser a nossa vida uma vida de dores. Que nós possamos, a cada instante, buscar a felicidade possível, mesmo sofrendo dentro de um quadro de dores, que aquilo que for possível fazer para aliviar essas dores, nós assim o façamos. Vamos então para a nossa prece, para as nossas vibrações, para que a gente possa então, mesmo com as nossas dores, através da nossa prece, ajudar quem precisa. E nós vamos então, nesse instante, encerrando a nossa reunião, primeiramente agradecer a Deus por tudo de bom que nos deu, por todas as coisas boas de nossa vida, por tudo aquilo que nos foi dado. Graças nós te damos, Senhor, por tudo que o Senhor nos dá de oportunidades. Oportunidades de crescimento, oportunidades de nos conhecer, oportunidades, Senhor, de cada dia mais estar no teu caminho junto a ti. E queremos nesse instante pedir de coração por todos aqueles, Senhor, que fazem parte da lista dos atendidos pela nossa casa. Que todos aqueles que aqui vêm, que todos aqueles que têm seus nomes em fichas de tratamento possam receber nesse momento a tua luz, o teu amparo. Todos aqueles necessitados, Senhor, que batem à nossa porta possam receber nesse instante muito amor, muita luz, muito amor. Pai de amor e bondade, abençoa todos nós, nos ampara e nos protege hoje e sempre. Que assim seja.